Seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou Ivan Lima e hoje eu vou trazer para você um assunto que vem sendo bastante discutido, tanto nos púlpitos religiosos, assim como nos debates científicos, nos âmbitos governamentais e no senso comum. A hibridação de animais com seres humanos. Para começar, o que é hibridação? É o ato de cruzar os genes de dois seres distintos para gerar um terceiro, denominado híbrido. Há vários anos, a genética vem fazendo pesquisas aprofundadas nesse sentido e, ao que tudo indica, revelou alguns resultados que chegam a ser assustadores. A mitologia grega gerou vários seres híbridos, conhecidos por quimeras. O termo quimera surgiu no século VII a.C., para caracterizar a mistura de um ou mais animais em um mesmo ser, que normalmente eram vistos como monstros, mas que sempre exerceram grande atração no imaginário popular. Na literatura mística, o Minotauro, a Equidna, a Hidra de Lerna, o Centauro e outros tantos seres eram híbridos temidos, tanto pela força física quanto pelos poderes de cada um, como lançar fogo pelas narinas, pois representavam a morte em uma de suas piores formas. Só que entre um ser mitológico e a realidade, há muito que ser discutido, além da ética, claro. Depois da clonagem, a hibridação é um assunto ainda mais delicado e polêmico, pois interfere na capacidade do homem agir como se fosse um deus. Para as religiões, tais experimentos podem gerar verdadeiras aberrações da natureza e, mais ainda, são um desafio às criações divinas, o que é considerado uma grande heresia provocada pela ciência. As religiões indagam também se isso é uma tentativa de imitar os poderes de Deus em relação à criação. Mais que isso, as consequências dessas experiências podem ser muito mais negativas do que serem capazes de trazer algo de positivo para a humanidade. Em Gênesis, capítulo 6, a Bíblia faz referência aos seres nascidos entre os Néfilins, que seriam os anjos caídos, e as mulheres terrenas, o que fez gerar os primeiros híbridos da história, seres gigantes, violentos e, segundo alguns teóricos, canibais. Ainda em Gênesis, capítulo 6, versículo 5, vimos o trecho: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Aliás, esse foi o motivo pelo qual Deus teria se arrependido de ter criado os homens e, por isso, teria dito a Noé para construir a arca, reunir sua família e juntar casais de animais, pois iria se desfazer de quase toda a vida corrompida na terra. Vinda para a nossa época, ao senso comum é difícil entender a real intenção da ciência, ao juntar os DNAs de animais com os de seres humanos. Será que a ideia é criar novos seres? Há o risco de surgirem criaturas tão nefastas quanto perigosas à humanidade. Afinal, qual é o verdadeiro objetivo de cruzar DNAs tão diferentes? Antes de tentarmos responder a essas questões, vamos falar a respeito de algumas criaturas que já mexem bastante com o imaginário popular e que têm sido capturadas em vídeos e compartilhadas nas redes sociais. O ligre, por exemplo, é um animal originário em laboratório e é o resultado do cruzamento dos genes de um leão com uma tigresa. O resultado é impressionante. Um animal com quase 4 metros de comprimento e que pesa algo como meia tonelada. Os machos não são capazes de reproduzir, mas a fêmea pode gerar novas espécies ao cruzar com um leão ou um tigre. Outro animal que entra na lista dos híbridos reais
é chamado de cama ou rama. Trata-se do cruzamento de camelos africanos com lhamas sul-americanas, que foi obtida a partir dos experimentos de cientistas árabes. O resultado foi um animal menor do que seus parentes, sem a corcova e de temperamento agressivo. Já o zebralo é um híbrido que pode ser criado em laboratório, mas algumas ocorrências já foram observadas na própria natureza. O animal é resultado do cruzamento entre cavalos e zebras, em que as listras aparecem na região das pernas do animal, enquanto o corpo é liso como o dos cavalos. Devido às semelhanças genéticas, não se trata de uma aberração, mas sim de um equino diferente. Quando se tratam de híbridos entre espécies animais, e a lista poderia continuar com outros tantos, as pessoas não dão lá tanta importância, a não ser pela curiosidade que as instiga. Porém, nosso intuito aqui é colocar em discussão o que a ciência pretende ao hibridar DNA humano com o de um animal. Segundo a revista científica Nature, o governo japonês deu o aval ao cientista Himoritsu Nakauchi, da Universidade de Tóquio, para que ele e sua equipe prosseguissem com as pesquisas de células-tronco humanas enxertadas em animais. Nakauchi garante que seus estudos são voltados à possibilidade de criarem órgãos humanos que estão em falta ou são mais difíceis de haver compatibilidade com o pâncreas, que poderia ser transplantado de um animal para uma pessoa. Os Estados Unidos e outros países já tentaram fazer algo semelhante, cultivando células humanas em embriões de camundongos e até de ovelhas. Porém, os testes foram interrompidos, ou devido a questões legais, ou por terem sido mal sucedidos. Um renomado psicólogo norte-americano, Dr. Gordon Gallup, hoje professor na Universidade de Albany e também pesquisador na área de biopsicologia voltada a animais, relatou algo que ocorreu em 1920, num dos laboratórios que ele trabalhou. Na experiência daquele ano, os pesquisadores conseguiram criar um híbrido humano chimpanzé, em que a fêmea do macaco não só passou pelo período de gravidez, como também deu à luz o híbrido. Porém, devido a questões éticas que pesaram na época, o filhote precisou ser sacrificado. Em 1997, uma experiência feita com DNAs de seres diferentes foi amplamente divulgada pelos noticiários, na qual os pesquisadores combinaram os genes de um ser humano e os de um camundongo, conseguindo, com isso, implantar uma orelha humana no dorso do animal. Experiência semelhante foi feita em 2013 por pesquisadores do Hospital Geral de Massachusetts, Boston, Estados Unidos. A partir de técnicas de bioengenharia, uma armação de arame de titânio serviu como molde para tecidos vivos de vacas e células de cartilagem de ovelhas se desenvolverem e tomarem forma. Segundo os pesquisadores, o resultado foi uma orelha com flexibilidade equivalente ao órgão humano, mas não chegou a ser implantada em qualquer pessoa. Na maioria dos casos, os experimentos com células-tronco são motivos de controvérsia. Um dos posicionamentos vem de especialistas em bioética. Os bioticistas temem que as células humanas possam ser usadas para algo além do desenvolvimento de órgãos para transplantes, fazendo também experiências nos cérebros dos animais, o que poderia afetar as capacidades cognitivas das cobaias. Poucos são os países que, como a China, permitem que tais experiências sejam feitas. Por isso mesmo é que algumas equipes ainda persistem nos experimentos. Não para se igualarem a Deus, como dizem alguns religiosos, mas sim para alcançar resultados satisfatórios no que tange ao transplante de órgãos, sem riscos de rejeição.
Já o fato de criarem seres vivos resultantes do cruzamento genético entre animais e seres humanos, bom, de forma geral, beira o absurdo, hein? E é negado veementemente na área científica. Não que isso não tenha sido pensado, pois em 1929, o biólogo e geneticista russo Ilya Ivanov idealizou um experimento que envolveria um orangotango macho e algumas voluntárias humanas. O experimento só não foi adiante porque, além do animal ter morrido, o próprio geneticista faleceu em 1932. Hoje em dia, pode até haver um ou outro cientista maluco que pense a respeito desse cruzamento. Entretanto, sua ideia seria imediatamente recusada, além de não ter financiamento algum, nem mesmo da China. O mundo não está preparado e nem deveria estar para conviver com humanos híbridos andando por aí. Até porque é uma esperança bastante abstrata pensar que isso melhoraria a raça humana. Por outro lado, o desenvolvimento de órgãos para transplante em animais pode estar chegando ao fim, já que a tecnologia em biopróteses tem alcançado resultados positivos, como foi o caso de uma orelha impressa em 3D a partir de tecidos vivos da própria paciente. A ciência tem avançado significativamente no decorrer dos séculos e, felizmente, a ética tem falado mais alto, apesar de algumas tentativas bizarras. Hoje em dia, é humanamente impossível tais experiências chegarem ao cume, que é apresentar às sociedades um indivíduo híbrido. E você? O que pensa sobre esse tipo de genética? Será que os cientistas irão realmente um dia gerar um ser humano híbrido com a finalidade de aumentar suas condições físicas? Ou, quem sabe, utilizá-lo em algum tipo de trabalho considerado pesado para nós humanos normais? Deixa aí nos comentários suas opiniões. Um grande abraço e fiquem com Deus. Tchau!